Esse é o Marcelo Cunha. Ele é pintor, escritor e palestrante. Quando ouvi falar de sua história, logo quis conhecer de perto suas obras e principalmente sua trajetória. Marcelo sofreu um acidente traumático em 1991, quando ele tinha apenas 21 anos de idade. Na época eu tinha muitos sonhos de vida e um deles já tinha se realizado, que foi trabalhar como desenhista do Hospital Silvestre. E aí numa sexta-feira eu fui para um acampamento de jovens e a gente começou a se divertir. E uma das diversões foi mergulhar. E aí mergulhei nessa cachoeira, bati de cabeça no fundo desse rio, perdi todo o movimento do pescoço para baixo, foi algo muito traumático. Mas foi a pintura com a boca que transformou a vida de Marcelo. Isso porque o sonho de ser desenhista tinha sido interrompido desde o dia do acidente. Durante 3 anos foi o período de maior sofrimento na minha vida, porque eu sempre fui muito ativo, eu nunca parei. E de repente me ver com possibilidades, a única possibilidade de vida era ver televisão e nada mais. O que para mim era uma tortura. Eu estava assistindo o telejornal e aí vi um deficiente físico pintando com a boca. E como eu tinha uma formação em desenho artístico publicitário, aquilo facilitou bastante, porque no mesmo dia da reportagem eu comecei a pintar, não pintar, mas desenhar com a boca. Foi o meu início. Isso aconteceu em 1994. E no mesmo ano eu comecei a pintar quadros e desde então nunca mais parei, pintando intensamente. E aquilo foi maravilhoso, porque a partir de então eu comecei a enxergar de maneira real a possibilidade de um dia viver da arte, né? Então era um desafio muito grande, porque a gente percebia continuamente que a viabilidade de viver da arte era algo muito difícil, mas eu sabia que uma hora ia acontecer. Marcelo me conta que o apoio da família foi imprescindível, que sem esse suporte não seria possível conquistar o seu sonho. Ele lembra de cada detalhe, cada dificuldade, mas diz que todo o esforço valeu a pena. E durante 10 anos eu pintei intensamente e vendia bastante quadros, graças a Deus. Mas as coisas mudaram quando eu comecei a fazer parte, em 2004, da Associação dos Pintores com a Boca e os Pés, né? Porque até então as minhas vendas aconteciam de maneiras bacanas até, contudo num preço muito abaixo do que eu sabia que merecia, que quanto artista eu sabia do meu valor. Mas quando eu comecei a fazer parte dessa associação internacional, a minha vida mudou, né? Ingressar como bolsista dela me fez entender que uma hora eu conseguiria viver da arte. O que aconteceu em 2011, quando eu fui promovido a membro associado, né? Já tendo uma vida estabelecida, porque eu já tinha o meu casamento acontecido, o que só aconteceu porque eu passei a fazer parte dessa cooperativa internacional. E eu já tinha alguns sonhos já sendo encaminhados. Então eu percebo Deus cuidando, sabe, da minha vida de maneira muito especial, me permitindo realizar alguns sonhos muito importantes. A graduação em Publicidade e Propaganda é um desses sonhos que foram realizados. Era um sonho de longa data e foi realizado em 2021. Outra realização que Marcelo afirma ter é a de ajudar pessoas através de sua história. Inspirar pessoas, porque as pessoas, quando veem os meus quadros, muitas delas me perguntam: Marcelo, como que você consegue pintar um quadro desse, às vezes com uma riqueza de detalhe? E eu geralmente respondo com uma outra pergunta: como não pintar? Né? Porque eu sinto Deus cuidando de mim todo o tempo, em cada momento. Todas as pessoas que fazem parte dessa minha caminhada, de tantas outras que virão, para mim é uma evidência clara do quanto Deus tem cuidado para que eu continue nessa minha trajetória, inspirando pessoas a acreditarem nos seus sonhos, porque essa é a síntese da minha vida. Como não acreditar? E como não se inspirar? Uma coisa eu aprendi com a história de Marcelo: acreditar nos meus sonhos, independente das adversidades. Todos nós temos dons e talentos especiais e muitas vezes nós não acreditamos. E o que eu sempre busco compartilhar com as pessoas, quer seja numa palestra, nos livros ou numa exposição dessa que acontece agora, é que elas passem a acreditar nos seus sonhos.
invistam na realização de cada um deles, porque sonhar é muito fácil. Eu costumo frisar isso nas minhas palestras. A concretização é que é o grande desafio. Isso investe tempo, dedicação, disciplina, algo que Deus pode dar a cada um de nós. Então eu entendo que todos nós, enquanto vida tivermos, precisamos acreditar com todas as nossas forças que os nossos sonhos podem ser realizados. E a cada concretização deles, nós encontramos o sentido real para a vida. E isso, para mim, é o cuidado de Deus. E quando Ele faz isso com a gente, Ele quer que nós inspiremos pessoas em todas as possibilidades que surgirem. Conhecer o autor do livro Renascido da Dor mudou algumas perspectivas pessoais. Levarei para sempre comigo uma frase que me disse em off enquanto conversávamos: eu aprendi a valorizar as adversidades.